Glória a Deus, Deus Santo e Poder e Glória. Amós, capítulo 4. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amós, capítulo 5, verso 4. Hoje o tema é paciência. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei. Está repetindo. Amós capítulo 5, verso 4. O tema hoje é paciência. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gigal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em Aslona, e deitais por terra a justiça. Senhor meu Deus e meu Pai, que eu diminua, o Senhor cresça. O Senhor venha me ajudar a compartilhar essa mensagem, que haja libertação. O Senhor venha colocar anjos ao redor e ao derredor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Me ajuda, Senhor, a pregar essa mensagem, a entregar essa mensagem, e todo mal, toda contenda, tudo aquilo que atrapalha a fé dessa pessoa, que o Senhor possa estar repreendendo. Toda ira, todo ódio, tudo aquilo que inimizade no coração, essa pessoa venha limpar agora, para ouvir a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, a palavra do Senhor hoje, o tema é sobre paciência. A Bíblia fala em Amós capítulo 5, verso 4. Buscai e vivei. Não em Gilgal, nem em Betel. A Bíblia está dizendo que Gilgal e Betel estavam sem o Senhor. Então Deus estava concedendo conselhos para que eles viessem a buscar verdadeiramente o Senhor, para que viessem a sobreviver. Eles precisavam ter paciência, porque a paciência é necessária em meio às tribulações. A paciência é necessária em meio às lutas espirituais, na vida, porque sem paciência você não conseguirá vencer. A paciência, ela gera a experiência. E a experiência gera a esperança. Eu, para ter esperança, experiência, eu preciso, em primeiro lugar, ter a paciência. Entender que o que eu estou passando agora, a aflição, no tempo presente, não se compara com a glória que será revelada após a tribulação. Sempre antes de você alcançar uma vitória, você passa por aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês também
vencerão. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você precisa confiar que se você permanecer em oração, talvez assim que no término da oração, você não viu o resultado que você desejava. Como Daniel, em capítulo 10 de Daniel, ele orava. Fez um propósito de 3 semanas. E após o término do seu propósito, da sua oração, ele não viu logo em seguida a resposta de Deus. Porque os príncipes da Pérsia se colocaram de frente, ou seja, principados da maldade, se colocaram de frente, impedindo Gabriel, o mensageiro de Deus, entregar a mensagem a Daniel, entregar a vitória. Mas Daniel não desistiu de orar. Daniel permaneceu na oração, porque ele confiava e tinha plena paciência que aquela tempestade, aquela luta ia passar. Porque pelejarão contra ti, mas não triunfarão contra ti, porque eu sou o Senhor para te livrar. Mas para que você venha receber o livramento de Deus, é necessário você ser paciente. E muitas pessoas, na hora da tribulação, na fé, antes de alcançar a vitória, desistem por quê? Porque não tem paciência. Eles acabam desistindo da vitória, porque esquecem de confiar em Deus que vai passar. Quando eu tenho Jesus na minha vida, eu já tenho que estar certo da vitória. Eu já tenho que estar certo que a luta vai passar. Eu tenho que estar na plena confiança que não passou após a oração, mas se eu orar na próxima vez, quando eu for orar, eu tenho certeza que Deus vai abater os meus inimigos. Porque não há nada mais poderoso quando um justo ora, porque a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Essa luta está te gerando experiência, está te gerando paciência, porque para nós entrarmos no reino dos céus é necessário que nós venhamos ter calma, fé, confiança. Muitas das vezes o anjo já palestrou comigo em momentos difíceis, de batalhas espirituais, e palestrou e falou comigo: Bruno, fica calmo. E eu já entendi que aquela palavra veio de Jesus o Nazareno para a minha vida, dizendo: vai passar. Sede pacientes nas tribulações. É assim que você vai vencer. Deus Santo, poder e glória. Então você tem que saber onde você busca a Deus. Você tem que ver se essa pessoa, se a fonte que ela está com Jesus, está vindo da fonte verdadeira. A fonte verdadeira não é a aparência, como nós temos explicado aqui. A fonte verdadeira é a palavra de Deus. É Jesus. Tem que reter a fiel palavra. Tem que estar ligado na videira, em Jesus.
Porque a boca fala o que o coração está cheio. Sua boca vai mais falar naquilo que está cheio do teu coração. Vê se está firmado na videira. Deus Santo e Poder e Glória. Então os principados colocavam defronte para impedir o mensageiro de entregar a mensagem da vitória para Daniel. Gabriel então volta ao Senhor e diz: Senhor, não está tendo, não está como passar, não tem como passar. Os príncipes da Pérsia se colocaram de frente para impedir que eu viesse entregar a mensagem a Daniel. Então Deus enviou Miguel para pelejar no espiritual. Então Gabriel disse: não temas, homem muito amado do Senhor. Porque Gabriel está comigo na peleja, para pelejar contra o rei da Pérsia. Ou seja, Jesus enviou o reforço. A luta, a aflição de Daniel passou, porque ele teve paciência e continuou orando. Continuou orando. Porque as pessoas são mais atrevidas do que os demônios. Os demônios creem e estremecem. Mas o ser humano, ele diz: eu quero ver se é Deus mesmo. Eu quero ver se essa palavra é de Deus mesmo. O ser humano é atrevido. E aí Deus avisa, concede a palavra, fala: não toca, não faz isso. Mas o ser humano é atrevido. O diabo crê e estremece porque já viu a Deus. O ser humano vai adiante, Deus entrega a palavra e ele se depara com o homem de branco. Aí ele aprende. Aí ela aprende. E se não aprender desse jeito, o negócio aperta mais ainda. Como Saulo não conhecia a Deus. Foi adiante e caiu do cavalo. Por quê? Porque estava perseguindo os seguidores de Jesus. Então, se você foi avisado para não fazer e você faz, você sofrerá o castigo de Deus, independentemente se você conhece Ele ou não, porque Ele já te avisou. Você sabe que a Bíblia Sagrada é de Deus. Você sabe que a palavra de Deus, no seu coração, fala dentro de você que a palavra é de Deus, a sua intuição. Você sabe que é de Deus. Deus Santo e Poder e Glória, em nome de Jesus Cristo. Seja repreendido agora todos os demônios na vida dessa pessoa que está me assistindo agora. Sai dela aí agora, em nome de Jesus, todos os demônios. Saiam em nome de Jesus. Então está lá, passando luta, aflição, está murmurando contra Deus, está querendo chutar o balde. Mas Jesus manda falar para você através desse passo de palavra. Seja paciência nas tribulações. E você olha para frente e você vai entender que vai passar.
você vai entender que essa situação que você está vivendo vai passar. Se você continuar orando. Se você estiver com Jesus, você ora, você lê a Bíblia, você ouve, você está na fé, não faz mal ao próximo. Você faz todas essas coisas. Você está seguro em Deus. Você não tem oprimido ninguém. Você não tem agido com injustiça, porque você não precisa conhecer, como está escrito em Romanos, a Bíblia, para saber o que é certo e o que é errado. O que é que Deus pede de nós? Que nós venhamos andar humildemente. Deus não pede muita coisa de nós. Que venhamos de deixar de fazer o mal e venhamos andar humildemente. E o restante da palavra, o complemento da palavra, é espírito e vida, é renovo, é alimento para a tua alma, é paz. Davi, quando tocava a harpa, falando das coisas de Deus, acalmava Saul. Então tornamos indesculpáveis, inexcusáveis, ao não crermos que há um Deus Todo-Poderoso. Porque eu olho para a criação e vejo a glória de Deus. A glória de Deus está sobre toda a terra. Você sabe que matar é errado. Você sabe que furtar é errado. Você sabe que mentir é errado. Você sabe que contaminar a mulher do próximo é errado. Quando você lê a Bíblia, Deus só esclarece para você o que é errado. Deus só esclarece para você o que é errado. Então ele diz, desperta, ó tu que dormes. Desperta entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo te esclarecerá. Deus Santo e Poder e Glória. Deus Santo e Poder e Glória. Você tem que ser esclarecido em Cristo. E o que é santificação? Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é ser esclarecido em Cristo, viver uma nova vida. Que você agora não cobiça o que é do próximo, não pega o que é do próximo. E você agora não mente mais. Você agora está em santificação porque você coloca Deus sobre todas as coisas. E isso é andar na contramão do mundo. Ser uma pessoa de bem, agradar a Deus, é andar na contramão do mundo. O mundo gosta da fofoca, o mundo gosta da mentira, o mundo gosta das orgias, das prostituições, das traições. Porque o fruto do Espírito Santo é a fidelidade. Quem tem o Espírito Santo é fiel nos seus relacionamentos, é fiel na amizade,
é fiel no casamento. E se você não for fiel, você não herdará o reino dos céus. Se sofrermos com Ele reinaremos. Sede pacientes. Se for infiel, Ele permanece fiel. Mas se nós o negarmos, Ele nos negará. Ele nos negará se nós formos infiéis. Você precisa ser fiel. Você precisa ser paciente. Você precisa ter calma e acreditar no poder da palavra. Pode levantar o inferno que for, pode levantar o mundo, mas a palavra de Deus é pura, mais refinada do que a prata, em forno de barro, refinada 7 vezes mais. Levanta o que for, mas a palavra de Deus é a espada do Espírito, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Porque isso aqui é matéria, para nada aproveita, mas a palavra de Deus é espírito e vida. Convertei-vos das vossas maldades, porque o Senhor já aparelhou o seu arco. E ele disse: quem irá por nós? A quem enviarei? Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor tirou uma brasa do altar e purificou Isaías. Deus santo tem poder e glória. Ele disse: quem irá comigo contra os malfeitores? Se você guardar as minhas palavras, eu habitarei em você e eu te amarei, disse o Senhor Jesus. E meu Pai te amará, habitará também em você, e para você nós voltaremos. Deus santo tem poder e glória. Aleluia. Ser paciente. Orou, não passou. Tenha calma. Chame o nome de Jesus. Porque o choro vem por uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Quem está entendendo? A alegria vem pelo amanhecer. Você precisa ter calma. Você precisa entender que vai passar. Paulo tinha um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás que vinha bofetear Paulo. Aquele mensageiro de Satanás, ele vinha, era enviado pelo diabo para bofetear Paulo. Enquanto Paulo pregava, aquele inimigo tentava acusar Paulo, afrontar, colocar de frente na vida de Paulo. E Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho na carne. E o Senhor falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O espinho na carne não era uma enfermidade. O espinho na carne não era o pecado. O espinho na carne, a Bíblia é bem clara e taxativa, que o espinho na carne era o mensageiro de Satanás, que se colocava de frente para afrontar Paulo. E Paulo teve que ser paciente. Senhor, glória a Deus, Jesus é fiel.
Tira esse espinho da carne. Ao ponto que o Espírito Santo revelou para Paulo e ele disse: me alegrarei nas minhas injúrias, nas minhas tribulações, me regozijarei. Porque tive muitas aflições, mas o Senhor de todas elas me livrou. Deus Santo e poder e glória. Paciência, paciente. Se você manter a sua disciplina como Daniel 3 vezes ao dia e orar, você pode ter certeza que Jesus vai entrar nessa batalha, nessa peleja. Agora falar uma mentirinha, já esmoreceu a fé, perdi a fé. Falar uma mentira, eu acreditei, eu perdi a fé. Vi um sinal de mentira, alguma coisinha ali, perdi minha fé. E Paulo diz para Timóteo: repreenda-os severamente para que sejam sãos na fé. Tem que ser são na fé. Nem somente de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor viverá o homem. Quando Jesus estava no deserto, Satanás veio acusar Jesus. Se for o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Quando acaba a provação, Jesus, paciente no deserto, 40 dias, 40 noites, o Rei da Glória, sem comer pão e beber água, Deus Santo e poder e glória, Jesus é fiel. Os anjos vieram servir Jesus. Após a tribulação do acusador, ele ser paciente, em espírito de oração, palavra, glória a Deus. Satanás diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que dará ordem aos seus anjos. Ele não usa, ele corta o versículo de cima e pega o versículo de baixo e coloca em um versículo só. E Jesus disse, também está escrito: não tentarás o Senhor, seu Deus. Ele tenta distorcer a palavra. Mas Jesus, os apóstolos, Jesus usa eles, cheio do Espírito Santo, para dizer: todo aquele que não prega o Evangelho segundo as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo é soberbo. Tem que pregar segundo a sã palavra, segundo a sã doutrina, que é contra o pecado, que é contra a idolatria. Porque o que enfraquece a vida do homem é o pecado. O pecado engana e destrói. A Bíblia vai dizer que por causa dos seus pecados vocês têm enfraquecido. A força do justo será exaltada, mas a força do ímpio será abatida. Deus não é um Deus de tirania. Deus não é tirano. Deus quer que você abandone o pecado. Ele disse: aquele que está sem pecado, diz que está sem pecado, é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Porém, meus filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado fiel e justo. Ou seja, que julga segundo a piedade, a sinceridade.
e não passa a mão na cabeça dos perversos, de pecador que não se arrepende. Ele não passa a mão, Jesus não passa a mão em sem vergonha, cabeça sem vergonha, que não quer se arrepender. Jesus não passa a mão, não cobre o pecado com panos. Jesus, ele prega para você na palavra, no Espírito Santo. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ficam contaminando a mulher do próximo. Essa mulher que é casada, ela entra em masturbação para vários amantes no espiritual e já não tem mais prazer, já não procura mais o marido. Porque o sentimento pelo marido e pelos amantes já não é mais nem igual é. O sentimento pelos amantes é maior. Abandonai a lascívia, a luxúria, a depravação dos gentios, Romanos capítulo 1. Trocam a Deus pela imagem de homem, de répteis. Varão com varão, varoa com varoa, o Senhor vai te pegar. Porque Ele vem aí com labareda de fogo para destruir todos aqueles que não obedecem ao Evangelho. Temei a Deus e dá glória, porque é chegado a hora do juízo. Deus santo e poder e glória. Jesus é fiel pela revelação. Glória a Deus. Sede paciência. Você não está em pecado. Está segundo a piedade de Deus. Segundo a graça e a verdade. E não segundo ao pecado. Então você está com a armadura. Está fechando com Jesus. Deus santo e poder e glória. Então o ímpio, o anticristo, tem 2 anticristos no Brasil. Eu estou olhando para eles agora. Dois anticristos. Estão dentro da igreja. Estavam no meio de nós. Ou seja, na presença. Tem 2 anticristos no Brasil. E o Senhor, a ordem do Senhor é: tirai dentre vocês esse iníquo. Eles estão inflamados na sensualidade. Eles não são héteros. Eles são adúlteros. Têm relações ilícitas com homens. São 2 homens. Têm relações ilícitas com homens. Varão com varão, varoa com varoa.
São homens sexuais. Inflamam tanto para um lado como para o outro. São ímpios. Têm aliança com outros deuses. E o Brasil sabe, o Brasil não faz nada. As igrejas que têm autoridade, os líderes que têm autoridade, vê e não faz nada. Então, por isso que a Bíblia diz aqui, em Amós, capítulo 5, verso 4. Buscai, assim do Senhor, Deus dará. Buscai o Senhor e viver. Não buscai em Gilgal, e nem passai por Betel. Ou seja, cuidado com esses anticristos que se opõem contra o Evangelho, contra a palavra. Deus Santo de poder e glória. Aleluia. Buscai e viver. Seja paciente. Confia na disciplina. Se estáis sem disciplinas, já não sois filhos, mas bastardos. Fica na disciplina da oração e verás a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus te abençoe para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus.